Bem-vindos a mais um episódio do É Foda Ser Empresário. Oi, Eugênia, tudo bem? Tudo bem, vamos para mais uma, né? Vamos para mais uma. Eugênia, hoje eu quero falar sobre a questão da autoconfiança e insegurança. Como é que a autoconfiança impacta positivamente na vida do empresário e como a insegurança ela traz desafios? Bem, esse é um tema que eu procuro sempre ficar observando, sabe? Dentro das empresas que eu dou consultoria ou mesmo dentro dos treinamentos, eu percebo o comportamento. O que acontece? A autoconfiança, ela tá ligada muito a uma autoimagem, que é aquilo que eu penso sobre mim. A forma como você se enxerga. Exatamente. Certo. Né? É o espelho, eu refletindo minha própria imagem. Uhum. Então, quando eu gero essa autoconfiança, ela é gerada, ela nasce de componentes importantes na vida da gente. Por exemplo, família. A família ela é muito responsável pela formação da autoconfiança. Uhum. Eu digo isso muito para as pessoas. Eu falo assim, se você diz para o teu filho, seu burro, você tirou 5 em matemática, você tirou 3 no inglês, pensa bem. Essa criança, ela vai olhar e vai dizer o quê? Se minha mãe... Tá dizendo isso de mim, eu sou isso mesmo. Eu sou isso mesmo. O que é que o mundo vai dizer? Né? Então, isso vai gerar autoconfiança? Não. Isso vai gerar insegurança. Né? Porque autoconfiança ou insegurança são resultados. Uhum. E raiz está lá atrás. É uma construção. Certo? Sempre, sempre. Ninguém nasce autoconfiante, senão, se a gente nascesse autoconfiante, a gente já nascia andando, correndo e falando. É verdade. Não é? Porque a gente já teria tamanho conhecimento sobre nós e a gente partia para tudo. E autoconfiança ou insegurança é um conhecimento sobre a pessoa, mas construído nas bases de quem nos apoiou o tempo todo, entende? Então, isso é uma linha muito rasa, Andri. É uma linha que, assim, eu fico muito preocupada porque nós estamos o tempo todo, eu enquanto mãe, enquanto empresária, sabe? Você enquanto esposa, enquanto empresária, nós estamos disparando o tempo todo algo que vai validar ou não as pessoas que estão à nossa volta. É verdade. Então, todos nós temos uma responsabilidade muito grande com relação ao desenvolvimento da autoconfiança, né, e da insegurança no outro. Vamos falar de empresa. Imagina que o empresário ele fale muito dentro do ambiente de trabalho. As coisas aqui só acontecem comigo, só funcionam quando eu estou. Será que você que está nos assistindo Empresário que diz isso. já falou essa frase, né? O negócio anda quando eu tô aqui. Não posso tirar férias, ou quando eu tiro férias, as coisas aqui desandam. É verdade. Isso é uma autoconfiança. A pessoa diz assim, eu sou foda, né? Eu sou o top. Ninguém é maior do que eu, nem é melhor do que eu. Só que eu estou desenvolvendo um time inseguro. Eu estou validando, dizendo ao time, ó, vocês aqui só funcionam comigo. Se eu não tiver, já era. Se eu não tiver, já era. Aí, quando as pessoas falham, olha que absurdo. Quando as pessoas falham, aí eu ressalto, né, o que eu falei, as coisas só funcionam comigo, e o outro também valida para ele. Eu realmente sozinho não ando, não conduzo, não dou certo. E isso é absurdo. Eu vou dar um exemplo para você, como esse problema, né, da insegurança, o que é que ela traz. Certa vez eu estava dando consultoria numa empresa e o empresário fazia muito uma atividade diária para conferir caixas financeiras da empresa, certo? Uma atividade comum a quem é empresário. Se você não está fazendo, tem que fazer. Detalhe, se você não está fazendo, tem que fazer. Tá? Alguém tem que fazer por você. Conferência de caixa é uma coisa importante. Quanto vendeu hoje, tá? O que foi em cartão, o que foi em dinheiro, se bateu a meta do dia, né? Porque eu tenho uma frase que eu digo muito. Meta do mês, ela se bate diariamente. Então, ele faz lá o acompanhamento, joia financeiro da empresa. Só que ele é muito... Ele tem que olhar os números com muito detalhe, ele tem essa necessidade. E é uma atividade que demora para ele, demora muito tempo. Só que o que acontece?
todo mundo da empresa larga e ele fica fazendo o financeiro da empresa. Com isso, ele não consegue fazer um treinamento. Quando eu dizia, vai fazer um treinamento, ele, não tenho tempo. Não tenho tempo. Eu fazia, mas o que tu faz com o teu tempo, né? Vamos olhar a questão da administração do tempo, que a gente entra em outro assunto, que a gente pode fazer um outro podcast sobre a administração de tempo. Eu disse, vamos olhar aqui como é que você organiza as suas tarefas, tua vida, né? Aí eu percebi que ele sempre deixava o financeiro para o final. Uma atividade demorada. Eu disse, por que essa atividade você não faz antes? Já que ela demora tanto, porque você exige de você uma minúcia, uma minúcia, sabe? Muito afinco, ele vai em cada detalhe. Aí tá certo. Aí ele olhou pra mim e disse assim, sabe o que é? Porque eu tenho medo de errar. Poxa. Insegurança. Eu tenho medo de errar. Eu tenho medo que os meus sócios digam que eu estou roubando, que eu estou falhando em alguma coisa. Aí eu disse, de onde vem esse medo? Esse medo tem uma raiz. E essa raiz não é de hoje, não. Tá? Porque uma coisa que eu procurei, assim, desenvolver muito é o estudo do ser humano. Então, para isso, eu me formei em PNL, praticante em PNL, em neurociência, justamente para entender. Eu disse, ó, esse motivo está lá atrás. Vamos pesquisar. E aí eu resolvi trabalhar a pessoa dele, para identificar por que tinha aquele comportamento. Tu não sabe o que eu descobri. Conta. A mãe dele morreu, ele tinha 8 anos. Caramba. Tá? E o pai casou. E certa vez, a madrasta dele tinha colocado num móvel da sala umas moedas de um troco que ela recebeu. E ele chegou para ela e disse, me dê umas moedinhas para eu comprar bala, bombom, né? Confeito, depende de como você chama isso na sua região. Aí ela fez, não, você não vai comprar. E aí ele ficou, ela saiu da sala e ele viu as moedinhas no balcão, no móvel. E aí ele foi pegar, como uma criança de 8 anos. Foi lá pegar as moedinhas. Na hora que ele estava pegando as moedas, a madrasta gritou, seu ladrãozinho, deixa essas moedas aí. E ele tomou aquele susto. Bem, alto impacto emocional. Isso cravou nele a questão seguinte, eu tenho que fazer a coisa certa para honrar a confiança de alguém e ninguém me chamar de ladrão. Oh, meu Deus. Olha o peso. E eu estou falando de uma pessoa de mais de 60 anos hoje. Meu Deus, quanto tempo ele carregou esse... Mas, Dri, os nossos maiores BOs emocionais estão na infância, não estão na fase adulta. É verdade. Eles estão refletidos na fase adulta, mas a raiz é na infância. Mas a raiz é na infância. Interessante. E aí, quando ele chegou, né, aí ele disse para mim, e os seus olhos mareados, né, cheios d'água, ele disse, eu faço com tanto detalhe para que eu não ouça nunca mais o que eu ouvi da minha madrasta. Caramba. Tá? Então, insegurança. E nós fazemos isso o tempo todo com o nosso time. Na hora que nós estamos validando alguém positivamente, eu estou desenvolvendo nela a autoconfiança. Sim. Na hora que eu estou validando negativamente, eu estou desenvolvendo a insegurança. Então, quando a gente tem noção disso, é massa, porque é libertador. Pensa bem, você, líder, seja você pai, mãe, empresário, empresária, né? Líder, você está liderando alguma coisa, alguém, você começa a ter muito mais cuidado com o que você está falando para as pessoas. Então, hoje, eu penso muito mais do que falo. Então, é a dica que eu dou. Se você quiser desenvolver autoconfiança numa pessoa, preze pela palavra. Pela forma como fala. Como fala. E tem a questão de se reconhecer enquanto pessoa com problemas de insegurança, né? De você se autoanalisar e você não perpetuar esse mesmo erro, né? É. De tipo, você passou por alguma situação traumática na infância que hoje te gerou uma insegurança. Então é interessante o empresário ele tentar perceber de alguma maneira essa insegurança e não perpetuar. Sim. Né? Para a equipe, para a família. E tem outra coisa. Tem a fake de autoconfiança.
Como assim? Explica pra essa, daí eu quero saber. É que a pessoa, ela se diz ou se projeta tão autoconfiante que é para esconder as inseguranças dela. Entende? De coisas que já aconteceram. Então, ela se demonstra, ela demonstra uma atitude, sabe, que não tem problema, eu resolvo, tá tudo certo. E, na verdade, ela tem muita insegurança de dar errado. Entendi. Então, e quando essa autoconfiança fake, ela existe, ela violenta o indivíduo. Porque ele está o tempo todo tendo que demonstrar Uma coisa que ele não é. uma coisa que ele não é. Então, com isso, ele detona os relacionamentos. Sabe aquele empresária que chega e faz assim, a esposa chega, né, o cônjuge chega e diz, como é que tá a empresa? Tá ótima. E a empresa lascada. A empresa cheia de problemas e o cara tá ótima. Tô dando E aí, conta. quando ele morre, Tudo certo. aparece Aí, tudo. Né? O padrão de vida cai. Ninguém sabia. O cara tinha uma autoconfiança, ele estava o tempo todo demonstrando uma situação boa e não era. Então, assim, existe... Olha, nós somos seres absurdamente criativos. Então, a gente consegue criar um estereótipo diferente da realidade que está vivendo, demonstrando o que nós não somos de uma forma até patológica, tá? Eu sou chamado sociopata. Todos nós, na hora que nós disfarçamos certas situações, criamos essa pessoa que não somos, existe uma sociopatia ali, sabe? Que é para agradar o outro. Então, entendi. Eu não estou bem, mas eu vou me fazer bem para você. Quando a gente faz isso de forma, tipo, por exemplo, quando eu estou num dia mais cansado é quando eu me visto melhor. Eu já falei até isso para você, né? Eu me visto melhor. Mas aquilo não é uma coisa ligada à autoconfiança. É uma coisa para me animar. É diferente, entendeu? Mas aquela autoconfiança que ela esconde, né, problemas muito graves que envolvem outras pessoas, aí ela é prejudicial. Então, a linha é muito rasa. A gente tem que equilibrar esse relacionamento para não esmorecer a equipe. Imagina uma equipe que você só tá ruim. Cara, tá ruim, beleza. Você é líder. Então, aquele resultado é sua responsabilidade. Vai buscar isso para fazer do teu time, porque se o teu time não precisasse de um líder, você não estava ali. É verdade. Né? Esse time já era empresário, ele não era você, né? Ele não estava ali na sua empresa. Então, a gente tem que preservar muito a consciência do que, aonde é que eu estou contribuindo com o meu time para ele ter autoconfiança e aonde é que eu estou fazendo com que eu crie uma empresa totalmente insegura através de ações centralizadoras, através de tratamentos inadequados, porque há muito isso, tá? De você estar disparando, levantar a voz, ser estúpido, tirar onda, como diz a história, com o outro, sobre situações que o outro esteja passando na vida. Ser empático, eu acredito muito nisso. Se você quer desenvolver autoconfiança em alguém, ter a chance dessa pessoa ser confiante, seja empático. Procure contribuir, fazendo da sua história ânimo para ela poder crescer. E aí tudo dá certo, amiga. Porque é pessoa para pessoa, sabe? Verdade. É ser humano com ser humano. É verdade. Então, pessoal, ficamos aqui com mais um episódio. E muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.